Romildo. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres, mais uma vez, por estarmos aqui na presença do Senhor. Domingo, o pastor Romildo me procurou e falou a respeito de nós estarmos trazendo uma mensagem nesta noite. Ele deu testemunho aqui que não tinha dinheiro para comprar a sua casa. E eu confesso que eu não tinha nenhuma mensagem para hoje. Eu terminei a base, mas aceitei o desafio e, orando na oração das 5 horas, eu falei com o Senhor: Senhor, tenha misericórdia da minha alma. Eu não tenho nada para falar. Aí, orando, me veio esse assunto. E o Senhor me deu a direção para que nós trouxéssemos aqui nesta noite uma preocupação que eu já venho tendo há algum tempo. Na década de 90, surgiu aqui no Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro, uma igreja chamada Igreja Cristo em Casa. Então você não precisava ir à igreja, não precisava congregar em lugar nenhum. Bastaria apenas você assistir ou ouvir o programa Cristo em Casa e eles mandariam até a carteirinha de membro para você. A ceia, tudo em casa. E o inimigo, meus amados, ele usa de uma tática psicológica que às vezes dá certo, dá muito certo. Aí nós tivemos aí esses 2 anos de pandemia e surgiu aquela máxima, né? Fique em casa. Então, as igrejas passaram a transmitir seus cultos pela internet e surgiu com isso uma igreja que se chama Igreja dos Desigrejados. Essa igreja existe, aqui em Volta Redonda. Eles se reuniam ali na praça, ali na Beldac, se reuniam ali, a Igreja dos Desigrejados. E esse tema tem me preocupado muito, E na verdade isso é uma tática do inimigo para as pessoas enterrarem talento, ficar em casa. E nós já visitamos, né, pastor, alguns obreiros pastores que estão em casa e falaram que estão muito bem assim, então não querem nem saber mais de igreja. Aí o Senhor me deu uma mensagem em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E lá no livro aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8, o escritor disse assim: pela fé Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Eu consultei outras 2 versões, além dessa versão Almeida, e achei interessante uma versão da Bíblia espanhola,
Em Romanos 12, 2, ela diz assim: e não os adapteis às formas deste mundo. Não vos adapteis às formas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Essa é a versão da Bíblia espanhola. E existe uma outra versão, até ganhei de presente da minha esposa, uma versão Peshitta. Essa versão ela se aproxima muito do aramaico, que era a língua que Jesus falava. E essa versão Peshitta, ela diz assim: e não vos conformareis a este mundo, mas transformai-vos por meio da renovação de vossa mente, e discernais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí o verbo conformar, nessa versão, ela encontra-se no futuro. Diz assim: não vos conformareis. Eu entendo que aqui está uma advertência, né, para que lá na frente eu não venha a me conformar. Não vos conformareis. Então, tempo futuro é um tempo que ainda vai ou poderá acontecer. Então, uma advertência. E na versão bíblica, Almeida, na versão que nós corrigimos, né, o texto que nós lemos, o verbo conformar está aqui no modo imperativo. Paulo disse assim: não vos conformeis. Parece que é assim mais incisivo, né? Não vos conformeis. Esse modo imperativo negativo, é um modo verbal usado para dar uma ordem, uma advertência. É isso que Paulo está dizendo aqui: não vos conformeis. É uma ordem. O verbo conformar tem o sentido de estar em conformidade com alguma coisa. O que é conformar? É você estar em conformidade, em situação de igualdade com alguma coisa. Você está em concordância com alguma coisa. E Paulo está aqui alertando para que nós não nos conformemos com este mundo. Este mundo é esse sistema mundial que nós estamos vivendo na atualidade. Estar em conformidade é o ato de se conformar, de aceitar ou de se colocar, de se pôr em acordo. É isso que Paulo está nos advertindo aqui. Aí, concluindo aqui, achei interessante, concluindo esse texto, Paulo emprega aqui a conjunção mas. Ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas é uma conjunção adversativa. Mas, e essa conjunção ela vai exprimir a ideia de oposição. Então, eu não devo me conformar com o mundo, né? Mas transformai-vos. Transformar no grego é metamorfose, ou seja, transformar, mudar. Então, não vos conformeis, mas transformai-vos, mudai, né? É uma metamorfose, uma transformação. É por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Por quê? Porque as coisas velhas já ficaram para trás e tudo se fez novo. Eu não sei se vocês já viram o nascimento de uma borboleta. A borboleta começa através de um ovo, vira uma lagarta, e aquela lagarta ela fica dentro de um casulo, e com o tempo ela sai daquele casulo e vai se passando por uma metamorfose, uma transformação, até se tornar uma linda borboleta. E ninguém acredita que aquela borboleta
foi outrora uma largada. Então, usados aqui, né, esses verbos transformar, mudar, usados aqui no modo figurado, eles significam nova transformação. Mas transformação onde? Na mente e no coração. Aí surge aqui algumas perguntas interessantes. O que eu vou fazer? Vou me transformar, transformação. Agora, como eu vou me transformar? De que maneira? Olha, Paulo diz aqui, pela renovação, que no grego é anakainoo, isto é, renovar-se qualitativamente. Qualitativamente. Portanto, renovação capaz de tornar a pessoa diferente do seu estado anterior. É por isso que o novo nascimento de Cristo gera uma nova criatura. Aleluia. Aquele homem velho ficou para trás. Ele não existe mais, ele já morreu. É por isso que Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, porque Cristo vive em mim. Transformação. Aí vem uma outra pergunta: renovação. Mas a renovação de quê? Paulo continua aqui nesse texto lindo dizendo assim: olha, do vosso entendimento. Renovar o entendimento, que no grego é nous, com o sentido de mente. Renovar a mente. E mente é a sede dos sentimentos, é a sede das emoções, é a sede do modo de pensar, é a sede da maneira de sentir, é a sede da inclinação moral. Renovação da mente. Aleluia. Deus seja louvado. Aí surge a pergunta: mas para que renovar? Paulo continua dizendo: olha, para que experimenteis qual seja a boa, isto é, nós devemos lutar, nós devemos nos esforçar para tornar a nossa vida aceitável e agradável a Deus. Que coisa linda! Deus dando testemunho de Jó. Deus vira para Satanás e fala assim: olha, você estava observando o meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, adorador do próprio Deus, dizendo: meu Deus. Aí em Hebreus 11:8 nós lemos que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Então, obedecer, amados, é sair desse comodismo, dessa situação de comodismo, sair da zona de conforto. Em sentido espiritual, a Bíblia diz que Abraão obedeceu a Deus. Deus tinha um propósito com Abraão e Abraão obedeceu. E qual foi a consequência da obediência de Abraão? Deus diz que ele receberia um lugar por herança. Então, particularmente, seria a terra de Canaã como possessão a Abraão e a sua descendência, toda a sua descendência. Por causa de Abraão, os seus filhos, os seus netos, toda a sua descendência foi abençoada. E de que precisou Abraão para obedecer
obedecer ao seu chamado. A Bíblia diz que pela fé, foi o que ele precisou. E o que é fé? Então, essa mesma Bíblia explica assim: olha, fé é o sólido alicerce em que se espera. Fundamento, sólido alicerce em que se espera. Os construtores, quando vão fazer uma obra, aqui temos alguns construtores. A primeira preocupação é com o fundamento, com o alicerce, para que ele não sofra nenhuma ruptura, para que ele não se abale. Então a fé é o sólido alicerce do que se espera. Aleluia. No grego traduz-se como firme fundamento. Isso significa sustentar e pode ser traduzido como certeza, como confiança. Então Deus chama Abraão. A Bíblia diz que Abraão é o nosso pai na fé. E essa versão textida da Bíblia, ela é muito clara. Ela diz assim: a fé é a convicção das coisas que se esperam como se fossem realidade. Nem aconteceu, mas você tem a certeza, pastor Pacheco, que aquilo é tão real que não tem como não acontecer, porque foi Deus quem falou. E a Bíblia diz que Deus não é como o homem para que minta. Então a palavra de Deus é um decreto. E a versão textida diz: a fé é a convicção das coisas que se esperam como se já fosse realidade, e é a revelação das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas o Espírito Santo já me disse que é real. Eu não estou vendo com esses olhos físicos, mas pelos olhos da fé eu posso contemplar. É isso que Abraão vivenciou. Essa versão espanhola, ela disse assim: olha, a fé é a firme segurança da realidade esperada. Firme segurança da realidade esperada. Parece até um contrassenso, né? Realidade esperada. Esperar algo que ainda não existe, mas é real. E a prova convincente do que não se vê. Prova evidente, convincente. Eu não estou vendo. Mas como você prova isso? Fé. Fé. Eu li um dos livros de Augusto Cury, muitos irmãos aqui já conhecem, alguns já leram. Ele tem um livro que tem por título O Código da Inteligência. Augusto Cury é psicólogo, é psiquiatra, é um dos maiores escritores brasileiros na atualidade. Tem suas obras traduzidas para mais de 40 países, e é também cientista da mente, e tem uns livros interessantes. Esse livro, Código da Inteligência, ele escreveu sobre as 4 armadilhas da mente. Aí, sobre essa primeira armadilha, vejam bem, muito antes de Augusto Cury relatar em seu livro, o apóstolo Paulo, olha, a Bíblia não se contradiz. Né? Nós estamos aqui na lição da Escola Bíblica Dominical. Não, foi lá no encontro da IBD de Santo Agostinho, pastor Josafá, falando sobre a bibliologia. A Bíblia não se contradiz com a ciência. E quando Augusto Cury fala desta armadilha da mente,
apóstolo Paulo já havia feito referência a respeito dessa armadilha que Augusto Cury chama de conformismo. Aí Paulo diz aqui: não vos conformeis, não vos conformeis. Abraão, ele tinha tudo para acomodar-se, ele tinha tudo para conformar-se com as circunstâncias. Por quê? Eu acredito que Abraão vivia uma vida regalada, uma boa situação socioeconômica. Eu acredito nisso. Por quê? Porque ele morava em Ur. Ur era uma importantíssima cidade da Mesopotâmia, era a capital da Mesopotâmia, era uma cidade muito grande, muito extensa, onde se cultivava o trigo para fazer pão e cevada. E uma coisa que se destacava também naquela cidade de Ur era a arquitetura. Então, Abraão morava na capital mais importante da Mesopotâmia. Aí o capítulo 11 do livro de Gênesis, versículo 31, diz assim: tomou Terá a Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Arã, habitaram ali. Então, aqui neste capítulo, versículo 31, diz que Terá era pai de Abraão e de Arã. Arã, irmão de Abraão. Terá toma Abraão, ele toma Ló, filho de Arã, e também Sara, mulher de Abraão, e se mudam da capital de Ur para Arã, cidade também de nome Arã. E ali eles estabeleceram um domicílio, passaram a habitar ali até que Terá veio morrer, o pai de Abraão faleceu. Aí vejam, Deus tinha um propósito com aquela viagem de Abraão. Eu não sei quanto tempo Abraão habitou Arã, mas enquanto o seu pai não passou para a eternidade, ele não pôde cumprir o chamado que Deus tinha para ele. Aí depois da morte de seu pai, Deus chama Abraão e disse assim, olha, Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, diz assim, deixa a sua parentela, ainda Gênesis 12, né? Deixe a sua parentela. Quem era a parentela? A sua família. Aí no capítulo 11, versículo 6 de Hebreus, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E Abraão, ele foi investido de uma fé tamanha que ele, diz a Bíblia, que ele obedeceu. Ele obedeceu. E nós vamos entender que o ego humano, ele é um dos maiores inimigos do próprio homem. O individualismo. Às vezes nós achamos que o nosso inimigo está lá fora, mas às vezes está dentro de nós. Né? O eu. Então, Abraão, ele não precisava sair da capital de Ur. Né?
ele não precisava sair da sua zona de conforto. Ele tinha tudo. Então, ele sai, habita um tempo em Harã, perde o seu pai, e ele vai peregrinar, então, como nômade. Não sabia nem para onde ia. Olha que fé. Deixa tudo, deixa a família, e vai ser peregrino. Aí no capítulo 12 de Gênesis, no versículo 1, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Futuro. Eu ainda vou lhe mostrar. Você teria coragem de abandonar tudo? Seu emprego, sua zona de conforto, sua família, para ouvir a voz de Deus? É por isso que Abraão é o pai da fé. Ele foi. Ele foi. Porque ele já estava vendo, ele já estava crendo com os olhos da fé. Então, Abraão foi um homem livre, pois não tinha o seu coração nas riquezas e também não tinha o seu coração agarrado às raízes, aos laços familiares. Segundo Augusto Cury, que nós falamos aqui, o ser humano ele pode viver aprisionado dentro de si mesmo, ainda que ele se sinta livre para se locomover e falar aquilo que ele pensa. Nós temos um caso de um homem rico que foi encontrar-se com Jesus à noite, e ele era prisioneiro de si mesmo, tinha tudo, tinha riqueza, tinha influência na sociedade, na sua sociedade, mas era prisioneiro. E quando Jesus fala para ele: olha, vai e vende os seus bens, depois você volta e me serve. E ele saiu triste, porque não era livre. Então há muitas armadilhas mentais que vão tomando dimensão com o passar do tempo. O comodismo é um dos gigantes que amordaça a mente humana, ainda que se tenha a opção de ser livre. O evangelista Ricardo fez aqui às quintas-feiras uma campanha vencendo o gigante. E o gigante que precisa ser derrubado nesta noite é o comodismo. Porque Deus tem algo melhor para cada um de nós nessa noite. Então cada um de nós precisa lutar para vencer esse gigante do comodismo, que é uma característica comportamental de quem é egoísta, individualista, estando o quê? A sua satisfação acima de todas as coisas. Então é o ego, o eu que prevalece. E às vezes Deus tem um chamado e as pessoas não podem atender, porque tem dentro dele um gigante. Não adormecer, mas um gigante que precisa ser abatido. Aí nós vamos ver que Abraão ele não foi egoísta, ele não viveu no comodismo de uma vida confortável. O versículo 4, do capítulo 12 de Gênesis, que nós lemos, diz assim: partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Não era jovem, 75 anos. Mas ele foi. Abraão partiu de Harã, como o Senhor Deus o havia dito,
já idade avançada, 75 anos, quando saiu a vaguear sem saber para onde iria, apenas movido, dirigido, movimentado pela fé. Aí Abraão toma Sara, sua mulher, ele leva seu sobrinho Ló, filho do seu irmão Harã, juntamente com todos os bens que ele havia adquirido lá em Harã. Então ele sai de Ur, vai para Harã e continua rico. Continuou rico, ficou pobre não. Era um homem abençoado. Aí ele leva os seus bens que ele havia adquirido lá em Harã, ele leva as pessoas que lhe acresceram em Harã. Então tinha muitos empregados. Lá em Harã ele adquiriu mais riquezas, empregados, pessoas que se agregaram à sua família. Ele leva e todos foram em direção a Canaã. Versículo 5. Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Chegaram ao destino. Então, no versículo 6 deste texto, deste capítulo, nós vamos encontrar registrado que Abraão passou por toda aquela terra e ele chega a Siquém. Aí a Bíblia diz que foi em Siquém que Abraão ergueu o primeiro altar. Olha que visão. Ele chega em Siquém, terra desconhecida, e ergue o primeiro altar. E quando ele chega à terra, de Canaã, que ficava próximo ao vale de Moré. Aí, meus irmãos, foi o pastor Josafá que pregou aqui domingo, não foi? Ele falou isso. Deus não prometeu mar de rosas para ninguém, não. Sabe o que Abraão encontra lá no vale de Moré? Ele chega ao vale de Moré e a Bíblia diz que estavam até aquele momento os cananeus. Quem eram os cananeus? Os cananeus já habitavam aquela terra e Deus manda ele para lá. Os cananeus, eles dominavam grande parte do Oriente Médio, inclusive ali aquela região de Canaã, da Palestina. E este povo, conhecido como os cananeus, era uma agremiação de vários povos, várias tribos, tais como os jebuseus, os amorreus, os heveus, os girgazeus, e todos eles foram ferrenhos inimigos do povo de Israel. Olha com quem Abraão se depara, com muitos inimigos que já habitavam a terra, e Deus manda ele para lá. Aí Abraão depara-se com muitos inimigos, mas ele não aceita aquela situação desfavorável. Ele não agiu como um conformista, mas ele aceitou um desafio para lutar contra aqueles inimigos. E quantos desigrejados hoje? Não quiseram sair da zona de conforto. Às vezes por causa de uma palavra.
tem sido um dos motivos das minhas orações. Aí no versículo 7 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua semente darei esta terra, terra cheia de inimigos ferozes, e Deus disse: olha, a tua semente eu vou dar esta terra. E Abraão edifica ali mais um altar. Já havia feito um altar lá em Siquém. Agora, ele chega próximo a Betel e edifica ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, amados, esse versículo 7 diz que o Senhor apareceu a Abraão e lhe fez promessas. Eu tenho promessas que Deus me fez orando no monte em 2005. Ainda não se concretizou. Mas eu não perdi a esperança. Porque foi Deus quem falou. Meu filho está lá na Irlanda. E ele faz parte dessa história, dessa promessa, que eu tenho certeza que vai acontecer, porque foi Deus quem falou. Deus aparece a Abraão e faz promessas e diz assim: olha, a tua semente, ou seja, a semente de Abraão, referindo-se a Isaac, a Jacó e aos seus 12 filhos, as 12 tribos. E Deus diz assim: olha, eu darei esta terra à tua descendência. Eu darei. O que você não pode conquistar nesta noite, se Deus falou? Então Abraão ouviu a promessa do Senhor, ele creu, ele exercitou a sua fé, ele edificou um altar ao Senhor. Irmãos, altar é lugar de sacrifício. Ou seja, edificar um altar é matar um animal e oferecê-lo em holocausto. É sacrifício. O sistema sacrificial, ele já funcionava como centro de adoração pré-israelita. Deus disse para Abraão que dele nasceria uma nação, mas Abraão tinha uma mulher estéril, não tinha filhos, mas ele já começou a oferecer sacrifícios antes da nação surgir. Aleluia. Então Abraão, ele não tinha filhos, sua mulher biologicamente não tinha condições de gerar filhos. Como é que um homem desse vai crer numa promessa de que da sua relação, da sua conjunção carnal com a sua mulher, com a sua esposa, vai nascer um filho, um herdeiro, e que daquele herdeiro vai nascer uma nação? Um homem já com 75 anos. Aleluia. Como acreditar que aquela região que Deus mostrou para ele pertenceria à sua descendência? Olha a situação de Abraão. Velho, mulher estéril, e Deus disse que daria aquela terra para a sua descendência. Aí o que me admira aqui é que Abraão não se acomodou com a situação. Ele teve fé
e erigiu um altar ao Senhor. Aleluia. Então, pela fé, ele já estava contemplando aquela terra habitada. Aleluia. Pelos seus descendentes, porque Deus havia falado com ele. Diz aqui que Deus apareceu para ele. Então, amados, para nós vencermos esse gigante do comodismo, o primeiro passo é reconhecermos que ele existe e que ele pode habitar dentro de nós. Aleluia, Deus. Aleluia. O primeiro passo é reconhecer esse conformismo, esse comodismo, é um gigante que insiste em habitar dentro de nós. Ele é real, ele existe. Então nós precisamos ser humildes para assumirmos essa possibilidade, pois isso é fundamental para que possamos superar a força desse gigante. Então, quando nós abrigamos o gigante do comodismo dentro de nós, sabe o que acontece? Nós nos tornamos vítimas de nós mesmos. Olha o que aconteceu no capítulo 3 de Gênesis, versículos 12 e 13. Disse o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Adão não reconheceu o seu erro, não houve arrependimento. Além dele culpar a mulher que Deus lhe dera, ele disse: a mulher que o Senhor me deu. A culpa é do Senhor. Eu não pedi essa mulher, o Senhor me deu. Aí o versículo 13: então disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Também não se arrependeu. Então, o conformismo é a arte da acomodação que nos impede de reagir, e por isso nós aceitamos passivamente as dificuldades e as barreiras. Aconteceu. A mulher que o Senhor me deu, a serpente me enganou, e eu não reajo. Eu aceito aquilo passivamente. Então, a pessoa conformista, ela aprisiona o seu eu, e o gigante do conformismo impede-a de lutar pelos seus ideais, impede-a de lutar pela concretização dos seus sonhos e de ser um agente transformador da própria história. Nós vamos encontrar a história de Abraão falando, né, da sua passagem pela terra como o pai da fé. E não se fala nada mais de Adão. Não se fala. Só falando dos filhos. Que história que escreveu Adão? Então, o indivíduo conformista, ele não assume a responsabilidade e o dever de ser o agente transformador do mundo. Sabe o que é ser agente transformador do mundo? É as pessoas olharem para você e verem em você a diferença. Não se transforma o mundo com política, né? A nossa situação política, socioeconômica vai de mal para pior, porque não se transforma no mundo dessa maneira. Mas quando eu estou em Cristo, sou nova criatura, eu sou agente transformador do mundo. Lá no Salmo 128, as pessoas dizem ser o salmo da família, diz que feliz é o homem que teme a Deus e
guarda os seus mandamentos, a sua mulher será frutífera como a videira, os seus filhos, a roda da mesa, e tudo que ele coloca as mãos dá certo. É por isso que deu certo para você, pastor. Você não tinha nada. Eu lembro da sua história. Mas tudo que você coloca a mão é abençoado. E o mundo não entende isso. Ele não enxerga isso. Eu, quando estava construindo a minha casa, na década de 90, as pessoas saíam da sua igreja, à noite, paravam em frente à minha casa e gritavam: "Ô tesoureiro, ladrão!" Eu não era nada na igreja, não tinha cargo nenhum na igreja, e me chamavam de tesoureiro ladrão. Por quê? Eu colocava as minhas mãos e Deus abençoava, e eles não conseguiam entender. E isso aconteceu com Abraão. Já terminando, versículo 8 do texto que nós lemos diz assim: "Dali passou para o monte ao oriente de Betel e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor." Abraão era um adorador. Ele não se preocupou com os cananeus, não se preocupou com a dificuldade da viagem, mas onde punha os seus pés, ele fazia um altar ao Senhor e agradecia a Deus. Aí nesse versículo 8, desse capítulo 12, diz que Abraão saiu de Siquém, depois de ter adorado a Deus, moveu-se dali para a montanha, ao oriente de Betel, onde armou a sua tenda. Mover-se é não ficar parado, é não ser conformista, é não ser comodista, é exercer movimento, é mexer-se de um para o outro lado. Abraão sai de Siquém, lugar de sacrifício, né? O primeiro altar ele erigiu ali em Siquém. Agora ele se dirige para Betel, que no hebraico significa casa de Deus. Em Betel prestavam culto a Deus. Era uma cidade importante porque ficava ao norte de Jerusalém. Versículos 17 e 19 do capítulo 28 de Gênesis. Já terminando. E temeu e disse: "Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus." E então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em coluna e derramou azeite em cima dela, e chamou aquele lugar Betel, porém o nome daquela cidade antes era Luz. Aqui já fala de Jacó, descendente de Abraão, que tinha uma mulher estéril. Olha o que Deus faz. Então, tenda é lugar para habitação. Ele arma ali a sua tenda em Betel, que significa casa de Deus. E sabe o que diz a Bíblia? Salmo 91, 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia! Glória! Betel é casa de Deus, a tenda é a sua habitação. E a Bíblia diz que nenhum mal lhe ocorrerá. Glória! Nenhum mal, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então arme a sua tenda em Betel. Betel é segurança. Novamente Abraão edifica um altar, agora próximo a Betel, e diz a Bíblia que ele invocou o nome do Senhor. Vejam, irmãos, o verbo invocar
tem o sentido de chamar. Abraão invocou o nome do Senhor. E a Bíblia está dizendo que se você invocar o nome do Senhor, os seus ouvidos estão atentos à sua voz para atender o seu pedido, a sua oração nessa noite. Então vamos encontrar Abraão sempre em ação. Já concluindo, versículo 9, capítulo 12 de Gênesis, diz: não comereis, não, desculpe, estou em Êxodo, capítulo 12 de Gênesis, versículo 9. Depois continuou Abraão o seu caminho, seguindo sempre para o sul. Então Abraão estava sempre em movimento, sempre se movimentando. E ele então segue ainda para a banda do sul. Abraão não foi conformista, pois o conformista acredita que tudo acontece como obra do destino. Obra do destino. E o pior, muitos ainda dizem que as coisas que ocorrem são ações empreendidas por Satanás. Foi o diabo, foi Satanás. Então o conformista, ele sempre arranja uma justificativa para as suas ações, como fizeram Adão e Eva. O conformista torna-se vítima do seu próprio passado. Ele se depara com um vendaval, amedronta-se com os problemas e muitos chegam a desistir. Então o conformismo, ele não é codificado como doença. Se você procurar um médico, não vai existir nenhum código para o conformismo como doença. Mas o conformista, ele possui características de uma pessoa doentia. Eu termino aqui nesta noite e, se Deus permitir, na próxima terça-feira nós vamos concluir esta mensagem. Foi o que Deus colocou no meu coração nesta tarde. O pastor José Antônio havia pedido ao pastor Paulino para que fizéssemos semanalmente, aproveitasse os obreiros da casa, e ele começou comigo. Eu não tinha nada, mas o Senhor me deu. Tudo que eu disse aqui serviu para mim também. Muito obrigado, Senhor. Avançar sempre, recuar jamais. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos. Quinta-feira nós estamos aqui no culto de oração, culto da vitória, culto, vivendo o sobrenatural de Deus. Então vamos sair do natural e entrar no sobrenatural. Amém? Esse estudo que o pastor ouviu hoje não terminou, tem a parte 1, a parte 2, e depois vamos conversar com mais alguns obreiros que têm facilidade para estar ministrando o estudo da palavra, e nós vamos fazer um estudo sistemático, falando sobre os heróis da fé. Abraão é o pai da fé, ninguém os outros, e assim vamos até o dia 29/8/2023, porque dia 5/9 o pastor Zé Antônio estará fazendo o fechamento desse estudo. Amém?